Neste vídeo, você vai conhecer um método prático e direto para resolver problemas complexos que tornou Elon Musk o homem mais rico do mundo. Um processo em 5 etapas rápidas que ajuda a eliminar desperdícios, questionar decisões mal feitas e focar apenas no que realmente importa. Se você já sentiu que você não evolui o suficiente e que tudo geralmente se torna complicado de resolver, este vídeo vai mudar completamente a forma como você enxerga isso. É basicamente um processo em 5 etapas. Primeiro, torne seus objetivos e requisitos menos estúpidos. Seus objetivos com certeza são estúpidos, não importa quem os criou. É especialmente perigoso quando uma pessoa inteligente criou esses objetivos e requisitos, porque você tende a não questioná-los o suficiente. Todo mundo erra, não importa quem você seja. Todo mundo erra em algum momento. Então comece tornando seus requisitos menos estúpidos. Depois disso, se esforce muito para eliminar a peça ou a etapa do processo que pode protelar com que você alcance seu objetivo. Isso é realmente muito importante. Se você não estiver, de vez em quando, adicionando coisas de volta, então você não está eliminando o suficiente. O viés natural é sempre muito forte no sentido de vamos adicionar essa peça ou essa etapa do processo caso um dia precisemos. Mas dá para criar argumentos de caso precisemos para praticamente qualquer coisa. Por exemplo, aqui na SpaceX, quando falamos de um foguete que está tentando ser o primeiro foguete totalmente reutilizável, é difícil. Nunca existiu um foguete totalmente reutilizável antes. As pessoas não entendem. Isso é como o santo graal da engenharia aeroespacial. Então, você precisa eliminar etapas do processo que vão dificultar nosso objetivo. Isso é extremamente importante. E você não pode tentar se proteger contra todos os cenários possíveis. Por exemplo, nós não dobramos determinadas partes do foguete, porque isso exigiria um mecanismo de engenharia extra inteiro que simplesmente não precisamos. E além disso, qualquer requisito ou restrição que você tenha precisa vir acompanhado de uma pessoa, não de um departamento. Porque você não pode questionar um departamento, você precisa questionar uma pessoa. E essa pessoa que está propondo o requisito ou restrição precisa concordar em assumir a responsabilidade por aquilo. Caso contrário, você pode acabar com um requisito que basicamente um estagiário criou aleatoriamente 2 anos atrás, sem pensar muito, e essa pessoa nem trabalha mais na empresa. Essas coisas costumam ser muito mais bobas do que você imagina. Então, passo 1. Torne os requisitos e objetivos menos estúpidos. Passo 2. Elimine a peça ou a etapa do processo. Se você não estiver adicionando coisas de volta em cerca de 10% das vezes, é sinal claro de que você não está eliminando o suficiente. E só então vem o terceiro passo, simplificar ou otimizar. O terceiro passo, não o primeiro. A razão de ser o terceiro é que possivelmente o erro mais comum de um engenheiro ou empresário ou dono do seu próprio negócio que é iniciante é otimizar algo que simplesmente não deveria existir. Todo mundo foi treinado no ensino médio e na faculdade a responder perguntas com lógica convergente. Você não pode dizer ao professor que a pergunta é estúpida, porque vai tirar uma nota ruim. Você precisa responder a pergunta. Então, basicamente, sem perceber, as pessoas acabam presas em uma espécie de camisa de força mental. Elas passam tempo otimizando algo que simplesmente não deveria existir. E então, finalmente, você chega ao quarto passo, que é acelerar o processo de trabalho. Você está indo devagar demais, então vá mais rápido. Mas não vá mais rápido antes de ter trabalhado nas 3 etapas anteriores. Você sempre pode fazer as coisas acontecerem mais rápido. E o último passo é automatizar. Agora, eu pessoalmente já cometi o erro de executar essas 5 etapas na ordem inversa várias vezes. Literalmente, eu automatizei, acelerei, simplifiquei e só depois eliminei. Um exemplo que aconteceu comigo na Tesla explica bem isso. Existiam cerca de 5 mantas de vidro em cima do pacote de baterias do Model 3, que ficavam entre o assoalho do carro e a bateria. Em determinado momento, isso estava estrangulando a linha de produção do pacote de baterias. E eu estava basicamente vivendo dentro da linha de produção do pacote de baterias, tentando consertar o processo porque aquilo estava travando todo o programa de produção do Model 3. Então, o primeiro erro foi tentar corrigir a automação, tentando melhorar o robô. Automatizar foi um erro, depois acelerar foi um erro, depois otimizar foi um erro e finalmente eu parei e pensei, que diabos são essas mantas? Então eu perguntei à equipe de segurança das baterias, para que servem essas mantas? É para proteção contra incêndio ou algo do tipo? Eles responderam, não, isso é para ruído e vibração. Então eu perguntei à equipe de ruído e vibração, para que serve isso? Eles responderam, segurança contra incêndio. Literalmente parecia um desenho do Pernalonga. Na verdade, eu sinto que estou dentro de um desenho do Pernalonga bastante frequentemente. Então, finalmente decidimos o seguinte, ótimo, vamos testar um carro com as 5 mantas de vidro e outro sem nenhuma. Colocamos um microfone em ambos e verificamos se era possível perceber alguma diferença. Não era. Na verdade, eu fiquei pensando, qual é qual? Então, simplesmente removemos as mantas e ignoramos completamente a compra de um robô de $2 milhões. Foi simplesmente uma afronta à lógica.